Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula da física. E hoje vamos resolver os exercícios do PET 2, semana 6. Primeira questão. Seja Q positiva a carga geradora do campo elétrico e Q a carga de prova em um ponto P, próximo de Q. Podemos afirmar que... Bom, lembrando que a carga de prova ela verifica o campo elétrico gerado pela carga Q. Então a carga de prova ela é colocada na região próxima à carga que emite o campo elétrico para verificar a intensidade do campo e da força elétrica, se for o caso. Então, letra A. O vetor campo elétrico em P dependerá do sinal de Q. Não, né? O campo elétrico só depende de Q maiúsculo. Q minúsculo é a carga de prova. Letra B. O módulo do vetor campo elétrico em P será tanto maior quanto maior for a carga Q. Então não faz sentido nenhum se relacionar campo elétrico com a carga Q minúsculo, tá? Justamente porque ela está ali só para verificar o campo gerado por outra carga. Letra C. O vetor campo elétrico será constante qualquer que seja o valor de Q? Não. A gente sabe que o campo elétrico varia de acordo com a posição. A força elétrica em P será constante? Também não. A força também varia de acordo com a posição. E letra E. O vetor campo elétrico P é independente da carga de prova Q. Exatamente. O campo não depende da carga de prova, porque ele não é gerado por ela, e sim por outra carga. Segunda questão. As linhas de força do conjunto de cargas Q1 e Q2 são mostradas na figura. Para originar essas linhas, os sinais de Q1 e Q2 devem ser, respectivamente, bom, a gente está vendo que em Q1 as linhas de campo elas estão saindo, do centro da carga, e em Q2 essas linhas elas estão entrando no sentido do centro da carga. Então, a carga que tem campo de afastamento é positiva e a carga que tem campo de aproximação é negativa. Então, nós temos que Q1 deve ser positiva e Q2 necessariamente negativa. Positivo e negativo, alternativa letra C. Terceira questão. As linhas de força de um campo elétrico são um modo conveniente de visualizar o campo elétrico indicam a direção do campo em qualquer ponto. Leia as opções abaixo e assinale a alternativa incorreta. Então, a alternativa incorreta em relação ao campo elétrico. Na letra A, o número de linhas que saem ou que entram numa carga pontiforme é proporcional ao valor da carga elétrica. Dá para perceber, se você pegar a expressão matemática do campo elétrico, nós vamos ver que o campo depende sim do valor da carga. Letra B. As linhas de força saem da carga negativa e entram na carga positiva. Nós acabamos de ver que é o contrário, né? Elas saem da carga positiva e entram na carga negativa. Então, a alternativa incorreta é a letra B. Vamos ver a C e a D. As linhas de força saem da carga positiva e entram na carga negativa, correto? E a letra D. O número de linhas por unidade de área perpendicular às linhas é proporcional à intensidade do campo. Isso, né? A densidade de linhas ali dentro de uma região, uma área determinada, ele indica a intensidade do campo elétrico. E a quarta questão. A figura mostra esquematicamente as partes principais de uma impressora a jato de tinta. Tá bem ruim essa imagem aqui no PET. Ela não tá muito definida. Mas vamos colocar ela aqui para a gente poder analisar melhor. Bom, então o que nós temos aqui? Nós temos que a intenção desse exemplo é mostrar que essa gota de tinta ela tem que sair ali do cartucho e chegar no ponto P. Perfeito? Então é isso que tem que acontecer.
ele disse que esse cartucho ele está emitindo uma gota de tinta negativa, certo? Negativa. Então, vamos pensar. Nós temos placas defletoras e nessas placas, entre essas placas é gerado um campo elétrico, tá? Então o eletrizador ele vai oferecer a tinta, a gota de tinta, a carga negativa, e essas placas defletoras elas são responsáveis por gerar um campo elétrico que vai colocar essa gota exatamente na região que ela quer, para formar então a imagem que vai ser impressa. Então vejam que nessas placas há necessidade de gerar um campo elétrico. Veja, então um campo elétrico do tipo uniforme. Se eu tenho aqui as cargas elétricas positivas e negativas, o campo uniforme, a gente já sabe que as linhas de campo elas saem das positivas e vão para as negativas. Só que a diferença é que no campo elétrico uniforme a gente tem retas paralelas. As linhas de força são todas paralelas, não são curvas como em duas cargas pontuais. Então aqui o que está acontecendo é isso, tá? Agora vamos tentar entender. Bom, veja que a carga negativa ela necessariamente tem que ser atraída na região superior. Então se ela é negativa, necessariamente aqui eu tenho que ter cargas positivas. Necessariamente tem que ter cargas positivas porque elas vão atrair a gota de tinta que é negativa. E se lá em cima eu tenho positivas, aqui embaixo eu tenho negativas. Então, consequentemente, o meu campo elétrico vai se dar de cima para baixo. Então vamos pegar lá nas alternativas e ver qual delas nos dá a seta de cima para baixo. E nesse caso aqui é a alternativa letra A. Então beleza? Então PET 6 bem simplesinho, bem rapidinho. Qualquer dúvida é só me chamar que a gente esclarece os conceitos para vocês, tudo bem? Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.